Olá, pessoal! Hoje nós faremos a correção da última atividade que passei para vocês, né? Sobre as figuras de linguagem 2 no livro, tá? Nós vamos logo direto para as perguntas, tá? Aí vocês vão dando uma pausa, como eu sempre falo, e voltam para o texto, a questão, tá? Para vocês entenderem. Vejam. Primeira questão. Vejam a charge produzida pelo cartunista Jean Gavão, em que foram empregados os princípios da personificação e da hipérbole. Então, personificação, só nós revisando, é o quê? Personificação é quando nós damos características humanas a seres inanimados ou a objetos. A hipérbole trata-se de um exagero, né? Então, aqui vocês já devem ter analisado a charge, né? É bem engraçada. Qual é a crítica feita nessa charge? No caso, seria o abuso dos preços dos alimentos, né? O exagero do preço dos alimentos. A letra B. O gênero textual charge associa o caráter crítico ao efeito de humor. Explique como, e eu complementei, né? E quais foram as figuras de linguagem que contribuíram para esse resultado. A própria questão, ela traz, né, as figuras que foram a personificação e a hipérbole, e elas contribuem para o efeito do humor porque nós damos características humanas aos alimentos e também foi feito de uma forma estratégica esses exageros, né, como se fossem os tiros da melancia, a linguiça enforcando, né, o homem. Então, são usadas características dos alimentos de forma exagerada, porque a gente sabe que cebola arde o olho, mas não dessa forma, né? O peixe aqui, ele tem, o peixe pode ter esse caso seria um peixe-espada, então ele usou ele de uma forma exagerada, né? Como furando o homem. Então é dessa forma que ela garante o humor, tá? Aí é uma questão assim, que vocês podem explicar com as próprias palavras de vocês, não precisa ser exatamente como eu falei, tá? A2. Este anúncio publicitário foi divulgado por um site de turismo. Em que figura de linguagem a imagem se baseia? Justifique sua resposta. Nós vemos um homem no campo pensando em uma cidade grande. Então, campo e cidade grande são opostas, né? São ideias opostas, lugares opostos. Então, nós temos aqui o que? A antítese. Lembram que são opostos que se combinam? Aí vocês vão explicar, né? É uma antítese porque o homem do campo está pensando na cidade grande. Então, campo e cidade grande são opostos. B. Relaciona a frase toda rotina pede férias à imagem do anúncio. Então, vê. Toda rotina pede férias, independente de onde esteja. Aí vocês vão explicar. Quem está no campo, quem mora no campo, quer suas férias em um lugar que ele não vive, ou seja, a cidade grande. Quem mora na cidade grande vai querer férias onde ele não vive, ou seja, um campo, tá? Então, aí vocês também vão explicar com as palavras de vocês. Vamos à questão 3. Leia um conto do escritor paulista Fernando Bonassi e vamos às questões. Vocês já devem ter lido, se não leram, dê uma pausa para ler, certo? Letra A. O conto caracteriza-se pelo uso enfático de uma figura de linguagem. Qual? Nós temos aqui, ó, algumas palavras de formas exageradas, ó. Rachasse o crânio, se afogou na água do chuveiro. Então, nós temos um exagero. Exagero é a hipérbole. São palavras que são usadas de forma exageradas. Numa figura de linguagem, a hipérbole. B. Explique empregando exemplos como ela foi construída. Então, são esses exemplos que eu foquei aqui para a gente responder a letra A. O rachasse o crânio, quase se afogou na água do chuveiro. Deixa eu ver mais. Os degraus pareciam dobrar-se, né? Exagerou, como se fosse para dizer que eles eram escadas infinitas. Aí nós temos o calor insuportável, trabalhou violentamente, também pode ser um hipérbole, certo? Aí vamos à letra C. Que efeito expressivo é obtido com o uso dessa figura de linguagem? Chamar a atenção, né? Mostrar de forma exagerada, e principalmente nesses textos como contos, né? Que ele tenta surpreender, tenta chamar a atenção, né? Causar suspense,
causar, às vezes, terror né, no leitor. Então, elas são bem, digamos que, comuns nesses tipos de texto, tá? Então, vocês também vão explicar essa letra C com as palavras de vocês, né? Mostrar exagero, causar emoção exagerada, causar um certo pânico, tá? No leitor. Vamos ao 4. A crônica a seguir foi escrita pelo paulista Leonardo Sakamoto e divulgada no blog dele. Aí vocês vão ler, tá? Essa crônica, já devem ter lido. Vamos para as questões. Letra A. Que fato motivou a escrita dessa crônica? A morte, né, de operários que são levadas de forma... como é que eu posso explicar? Elas são levadas de forma... como se sem sentimento. Pronto, é uma expressão mais típica, mais comum para nós. As pessoas morrem, mas elas não... A empresa, tipo... sem problemas, é só repor. Então, a morte das pessoas são levadas de forma insignificante, tá? Aí a letra B eu não pedi para vocês responderem, vamos à letra C. A ironia é o principal recurso de construção da crônica. Que palavra do título ajuda o leitor a perceber esse uso? Quando ele diz aqui, ó, morreram mais 3 operários, aí sem problema. É só repor. Então, esse sem problema aí, eu estou usando de forma irônica, né? Porque realmente, para a empresa, não tem problema, certo? Então, esse sem problema aí causa uma ironia por minha parte. Pronto, aí no caso, que palavra do título ajuda o leitor a perceber esse uso? Foi essa daí, tá? E vocês entenderam, né? Esse uso, essa ironia. Que foi justamente para justificar que para a empresa essas mortes não significam nada. Eles repõem como se fossem objetos, tá? Aí as outras questões eu não passei, que é justamente isso que a gente acabou de comentar. Por essas duas aí a gente já entende o significado da ironia presente nessa crônica. Ó, gente, se a gente analisar, se essas mortes aí tivessem um peso para a empresa, tivessem um sentimentalismo maior, eles poderiam ter usado um eufemismo, que a gente já estudou, que é quando a gente tenta amenizar uma situação ruim. Mas nesse caso foi totalmente contrário, né? Aí vamos à quinta questão. Conheça esta letra da canção dos compositores paulistas Felipe Teixeira Pinto e conhecido como Fepa e Janaína Leite. Então, vocês já devem ter visto, né? Garoto Louco. Se não viram, vocês parem para ler. Letra A. Que elementos são contrastados na antítese presente nos 2 primeiros versos? Então, quando ele diz aqui, ó, negar o caminho do meio, se arriscar nos polos, nos extremos. Polos e extremos são ideias contrárias, né? Os polos e os extremos, né? Então, são esses 2 elementos que são contrastados, certo? Polos e extremos. Vamos a B. Em que outro verso do texto se identifica uma antítese? Eu localizei aqui, ó. Eu sou o passo que é no caso o andar, né? E a queda. Então, eu localizei outra antítese aí. Se vocês verem também alguma outra expressão aqui que nós possamos considerar como antítese, vocês podem colocar, tá? Vamos agora à letra C. O que os elementos apresentados na sequência, a queda, a vertigem, o passo em falso, no verso 14, sugerem sobre os desejos do eu lírico? Então, vê, a queda é como se ele caiu, né, acabou, né? A vertigem é como se ele tivesse ao passo de cair, né, tivesse na tontura. Vertigem é tipo uma tontura, um desmaio, né, próximo a um desmaio. O passo em falso é quando você tá tentando, tipo, se levantar do desmaio ou alguma coisa desse tipo. Então, sugere que ele não desiste, né? Ele não desiste, mesmo diante da queda, ele tenta levantar, mesmo com a vertigem, ele tenta superar e sair. Então, essa sequência aí, ela passa essa ideia de não desistir, apesar da queda. E lembrando que vocês podem explicar com as opiniões de vocês, contanto que esteja nesse mesmo contexto. Letra D. Essa gradação é ascendente ou descendente? O que o movimento sugere sobre o conjunto de elementos desejados?
Minha gente, se a parte a queda, porque no caso, se a gente narrasse assim, o passo em falso, a vertigem, então, eu pisei em falso, então eu fiquei tonta e eu caí. Aí seria uma forma ascendente, que estaria em ordem. Mas nesse caso, o eu lírico, ele trata assim, ó. Depois que cai, né, aí vem a vertigem e vem começar a dar o passo em falso. Então, é como se fosse de trás para frente. Então, nós temos uma gradação descendente, tá? Porque ela é como se as ideias viessem de trás para frente, contrárias. E o que esse movimento sugere sobre o conjunto de elementos desejados, sugere que aquela mesma questão que a gente respondeu anteriormente, né? A mesma resposta, sugere que mesmo com a queda ele tenta levantar, né? Ele tenta recomeçar, tá? Gente, por hoje é só, tá? A próxima semana eu irei passar algumas questões à parte sobre essas figuras de linguagem que nós estudamos até agora, para finalizá-las essa parte. Daí eu vou procurar novas, eu acredito que aqui no livro não tenha as outras, que ainda está incompleto, tá? Se não tiver, eu vou dar uma olhada direitinho, mas se eu não me engano, não tem. Aí eu vou passar para vocês em forma de slide, tá? Então, uma boa semana para vocês e até a próxima. Tchau!